A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como você tá? Já estamos há alguns dias aí sem nenhum material e hoje nós vamos retornar falando sobre Cosmovisão, essa nova série que nós estamos fazendo, onde você vai aprender sobre Cosmovisão, no nosso caso, é claro, Cosmovisão Bíblica. Então, nós vamos estar fazendo também, de forma conjunta, os nossos devocionais num novo formato que você vai perceber aí durante os dias na nossa meditação. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre Cosmovisão Bíblica, nós vamos fazer a introdução da Cosmovisão Bíblica para que a gente possa dar continuidade. Eu acredito aí que serão no máximo 10 episódios, 10 séries. É uma série de 10 capítulos, por assim dizer. Então hoje nós vamos falar sobre, fazer uma introdução, um geral. Quem nos acompanhou na live no Instagram, no Facebook, ou se você quiser ir lá e dar uma olhada, nós fizemos uma live esses dias já fazendo uma introdução sobre o tema, né, sobre o assunto, e agora você pode ir lá e conferir também. Só você procurar aqui pelo YouTube, nós temos o link ali do Instagram e do Facebook, amém? Vamos começar orando, né, para que o Senhor possa nos abençoar e nós possamos compreender aquilo que Ele tem para nos ensinar, amém? Pai, nós somos gratos por esse tempo, nós somos gratos por essa oportunidade, nós somos gratos pela internet, que é um veículo que tem pavimentado a locomoção desse evangelho, a pregação, a fluidez dele. Assim como em Paulo, Roma pavimentou as ruas, em Lutero houve a imprensa, em 1960 houve os rádios no Brasil, hoje nós temos a internet que pode levar com muita velocidade e para muitas pessoas e de formas quase possibilidades infinitas a tua palavra. E nós somos gratos por essa ferramenta, Jesus. Que as pessoas que ouvirem e virem essa ministração, elas possam compreender mais do Senhor, da Bíblia, que possam viver na palavra de Deus. Nós somos gratos, Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então? Eu quero primeiro definir o conceito de cosmovisão. Quero falar sobre cosmovisão com você antes de falar de uma cosmovisão bíblica. Então, nós vamos definir de uma forma, entre aspas, secular, o que é cosmovisão. Depois a gente vai entender o que é cosmovisão bíblica. E nos próximos dias nós vamos falando de passo a passo, capítulo a capítulo, e vamos dar alguns exemplos e situações. Então, primeiro, cosmovisão. O que é cosmovisão? Da onde saiu esse termo? O que ele significa? Né? No geralzão, no apanhado geral, o que é isso? Cosmovisão é um termo que foi cunhado por Immanuel Kant, ainda que a nossa forma de falar sobre cosmovisão hoje não tem tanto a ver com aquilo que ele cunhou na época, mas hoje, né, com essa tentativa de um pós-modernismo, que está tentando ser aplicado na sociedade, cosmovisão ela tem sido até uma palavra que parece muito assim, algo da pós-modernidade, porque ela vai falar sobre olhar o mundo com determinadas lentes. Mas, quando nós vamos voltar para a cosmovisão bíblica, você vai entender que não é necessariamente algo relativo, não, é algo bem específico e absoluto. Mas vamos ficar por aqui, vamos entender isso, vamos entender primeiro cosmovisão. Num termo leigo, uma forma que todas as pessoas consigam entender, William, o que é cosmovisão? Cosmovisão é a visão de mundo do indivíduo, da pessoa. Então qual que é a minha cosmovisão? A minha cosmovisão é a forma que eu enxergo o mundo. É como eu vejo o mundo. E como é dito, né, na pós-modernidade, quais são as lentes que eu vou usar para enxergar o mundo? Nesse caso, no nosso caso, cristãos, eu vou usar a lente bíblica. Então a minha cosmovisão, a minha visão de mundo, ela é enxergada a partir de uma lente que é a Bíblia. Então as minhas reações são pautadas através daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que o Senhor Jesus, através da sua palavra, tem deixado para nós. Então, cosmovisão nada mais é do que a visão de mundo da pessoa. E ela pode ser de que forma, William? De que forma essa pessoa pode ter essa visão de mundo, essas lentes? Ela pode ter de forma direta ou indireta, aprendida, ou ela pode ter, por exemplo, deduzido, analisado e pensado naquilo. Então, primeiro eu vou ler
a minha definição de cosmovisão, tá? Ainda que não seja talvez a melhor do mundo, mas é a minha e eu gosto dela. Do termo cosmovisão para te explicar como que as pessoas adquirem uma cosmovisão. Então vamos lá. Cosmovisão é o conjunto de pressupostos que, percebidos de forma intencional ou não, formam a identidade do homem. Então o que é uma cosmovisão? Cosmovisão, a visão do homem, é um conjunto de pressupostos que você leva para a vida, de o que é certo, de o que é errado, de o que fazer, de o que não fazer, que tem muito a ver com a moral, aquilo que você faz ou deixa de fazer, que foi aprendido de forma intencional ou não. Como assim intencional ou não, William? Pode ser intencional, pode ser não intencional, através do ambiente, dos pais, dos professores, da sociedade, e você adquiriu aquela cosmovisão sem perceber. Eu acho que isso é certo a partir de que o meu pai disse isso para mim ou minha mãe, e acho que isso é errado a partir disso também, como um exemplo. Nossos pais, pelo menos a minha geração ali da década de 90, eles tinham o costume de dizer que a gente não devia roubar, matar, mentir, esse tipo de coisa. Eu espero que os pais ainda façam isso. Mas essas informações que eu tenho, que isso é algo ruim ou mal, não foi intencional, eu aprendi de forma não intencional. Meus pais me ensinaram, eu grafei no meu coração e sigo pro resto da vida. Agora, o que é intencional? Intencional é quando você toma uma análise de algo e começa a meditar naquilo e chega num consenso. E como eu usei na live, eu vou usar esse exemplo aqui de forma bem simples. Eu sempre tive a curiosidade política de entender qual que é o lado correto, o lado da direita ou o lado da esquerda. E eu ficava nessa coisa a vida inteira, tentando entender, e eu via lá pontos positivos na esquerda, pontos positivos na direita, e no centro não tem nada positivo não. Gente em cima do muro, gente, eu falava pra vocês, isso aí, né, é só aproveitadores que vai conforme a maré, conforme quem tá na situação. Mas eu ficava olhando para os dois polos e ficava na dúvida, até que um dia, pela minha reflexão, eu entendi. Talvez o estado A ou B não seja o correto, mas o estado por si só seja algo ruim. E eu tenho como base bíblica alguns ditos como o de Samuel, que vai dizer para o povo, gente, para que vocês querem um rei, cara? Vocês vão ter que dizimar sobre o rei, seus filhos e filhas vão ser dele. Então assim, ele começa a falar do perigo do estado. E o Estado por si só ele é algo ruim. Por quê, William? Como você fala uma coisa dessa? Ele é ruim porque ele tenta dominar sobre homens. E a Bíblia não ensina a nós dominarmos sobre homens, mas sim sobre coisas. Então, isso é uma frase do meu pastor. Então, entenda isso. Você precisa compreender que essa minha cosmovisão de olhar o Estado como algo que não é bom por si só, ninguém me ensinou. É lógico, eu peguei um pouquinho aqui, um pouquinho lá, coisas que eu fui aprendendo durante a vida, sentei, meditei naquilo e cheguei a uma conclusão. E nessa minha conclusão, saiu isso. Então, a cosmovisão, ela é formada por vários pressupostos. Um pressuposto que eu acabei de falar é sobre não matar, não mentir, não roubar, que isso eu aprendi dos meus pais de forma não intencional. Mas tem o pressuposto que eu cheguei, você não precisa acreditar assim, meu irmão, preste atenção, isso é coisa minha, que o Estado por si só ele é algo ruim. E isso foi de forma intencional, porque eu meditei e entendi esse pressuposto, guardei para a vida e tenho ele comigo. Então, esses pressupostos eles podem ser aprendidos de forma intencional ou não. E por fim, esses pressupostos, eles vão formar a identidade do homem. Então você é aquilo que você acredita. Você é as suas reações. Por mais impressionante que seja, isso é uma verdade. Ah, William, mas eu fiz algo ruim, então eu sou alguém mal por isso? Você se arrependeu? Então, você é alguém arrependido e é bom por isso. Você tem que entender que, qual foi a tua última ação? Foi essa. Essa define, sim, com certeza quem você é, até você ter uma nova reação. Ela pode ser de arrependimento, ou ela pode ser uma reação de simplesmente entender que não é isso aí mesmo, pronto, acabou. Por que forma a identidade? E agora eu vou alertar você sobre algo muito importante. Há pessoas que elas têm uma cosmovisão, e há pessoas que elas têm uma ideologia. Isso é diferente. Então, presta atenção nisso, nessa diferença. William, qual que é a diferença de uma cosmovisão e de uma ideologia? Cosmovisão forma a identidade do homem, como eu disse. São pressupostos que você agrega na tua vida, né, moralmente, principalmente, pressupostos morais, que diz o que é errado, o que é certo, o que eu posso, o que eu não devo, o que eu devo. Mas
isso ele vai formar a tua identidade. Você vai reagir como você acredita. Qual que é a diferença da ideologia? A ideologia ela é discursiva. A ideologia é aquela história assim: eu digo que sou a favor da vida, mas eu apoio o aborto. É uma hipocrisia, é a ideia do personagem, da própria ideia, do significado da palavra hipocrisia, que significa personagem, que é a pessoa que está dentro de um personagem, que é fora de série, irmão. Uma pessoa que é a favor da vida, que luta por minorias, mas ela é a favor do aborto. Então, dentre esses você vai pegar muitos exemplos. Pessoas que discursam positivamente, mas reagem negativamente. E eu vou dar um exemplo para você. Agora, dentro do cristianismo. Como que você sabe se o cristão ele é um cristão ideológico ou se ele é um cristão que tem uma cosmovisão bíblica? É muito simples. Você dá um tapa no rosto dele, ofenda ele, faça ele chegar a um lugar de ofensa. Se ele não reagir, por mais que ele fique bravo, por mais que ele não goste, claro que ele não vai gostar, mas na hora do estresse, se ele responde de forma bíblica, ele tem uma cosmovisão. Agora, se essa pessoa só discursa e diz, eu sou um cristão, eu sou uma pessoa que vive em Cristo, eu tenho uma cosmovisão bíblica e tal, mas na hora da reação, ela revida, olha, irmão, ela é só um ideológico, uma pessoa que tem uma ideologia, que é utópica, que, nossa, o cristianismo é maravilhoso e belo, mas nas minhas reações do dia a dia eu não posso aplicá-lo, então isso não forma a tua identidade. Então, cosmovisão por si só, como eu disse, reforçando a frase, é um conjunto de pressupostos que de forma que são percebidos de forma intencional ou não pelo homem, que nós percebemos de forma intencional ou não, que vão formar a nossa identidade. Então, a minha cosmovisão, a minha visão de mundo, ela é bíblica quando eu reajo segundo aquilo que a Bíblia ensina. Bom, eu acredito que ficou bem claro o que é cosmovisão, e eu quero agora entrar na cosmovisão bíblica. As nossas lentes. O que essa lente diz? O que a Bíblia diz para nós? Como que ela organiza, né, a cosmovisão em si? E o que ela precisa para ela ter a condição de ser uma cosmovisão, de ser uma lente? Ela por si só, não precisar ser agregado várias outras coisas como, eu tenho a Bíblia, mas eu tenho a Constituição, mas eu tenho não sei o quê, mas eu tenho aquilo, tal, a Constituição do meu país, no caso, eu tenho um livro de filosofia, eu tenho, né, um conjunto de normas de ética. O que faz a Bíblia por si só, ela sozinha, ser capaz de dar para o homem todos os pressupostos de uma cosmovisão necessária? Ela responde pelo menos a 3 perguntas. Pelo menos a 3 perguntas, que são as perguntas que toda cosmovisão vai responder para que ela possa ser concluída como uma cosmovisão, ela ter uma cosmovisão completa, por assim dizer. Ela vai responder de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Ela vai responder essas 3 perguntas, que a humanidade se debruça tanto em cima dela, e a Bíblia responde de forma simples, ainda que não de forma científica, de forma bíblica, gente, entenda isso. A nossa resposta é muito simples, mas ela não pode ser experimentada, comprovada cientificamente. Assim como também a ciência não pode provar nada do que ela fala sobre a criação. Por exemplo, ela vai dizer como vem da bactéria, do macaco, disso, daquilo, mas ela não pode experimentar isso e ficar observando até que essa bactéria ou esse macaco vire um homem e ela possa dizer, é verdade, isso está correto. Então é só uma teoria científica, não é ciência por si só. Mas, no nosso caso, ainda que nós não podemos partir da experimentação, a nossa base criacional é muito forte, muito sólida. Os elementos que são usados na criação por Deus já foi comprovadamente pela própria ciência dito que esses elementos estão no homem, como água, né, terra, tudo esse tipo de coisa, de alguma forma. Esses elementos estão no homem, talvez não de forma bruta, mas de forma, né, pelos seus compostos químicos ali. Então, entenda isso. A Bíblia ela responde essas 3 perguntas. E ela vai responder, vamos se dizer assim, com 4 respostas, para ficar um pouco mais compreensível. Ela vai dividir em 4 grandes tempos a sua cosmovisão, a Bíblia, e vai responder essas 3 perguntas nesses 4 grandes tempos. Primeiro, criação de todas as coisas. O período ou episódio da criação, ele vai responder de onde nós viemos.
Então, o episódio da criação vai dizer que nós fomos criados por Deus, a partir do Senhor, a sua imagem e semelhança, onde também nesse episódio ele cria todas as coisas, todos os animais, as plantas e a terra e assim por diante. Ele vai criar tudo que existe. Então, o primeiro período é o período da criação, que responde de onde nós viemos. A segunda pergunta é: quem nós somos? E então há duas respostas, vamos dizer, para isso. A resposta prática é: nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados a partir do Senhor, a sua imagem e semelhança, é esse quem nós somos. Então, o homem, ele peca, e o segundo episódio é o episódio da queda, e ele passa a ser um homem que, segundo a nossa resposta, é um homem criado por Deus, é uma criatura do Senhor. No terceiro episódio, no episódio da redenção ou da remissão do homem pelo sacrifício de Cristo Jesus, onde o homem é perdoado, agora nós somos adotados como filho. Então há uma nova resposta para quem somos. Nós éramos criaturas, porém agora somos filhos de Deus, feitos filhos a partir de Jesus Cristo, o unigênito que se torna o primogênito. Então olha como nós temos dois períodos para responder essa pergunta. Primeiro período, na queda, nós éramos pecadores, homens caídos, mas criaturas de Deus. Querendo ou não, nós éramos criados por Deus. E agora nós somos filhos de Deus e nós somos remidos pelo sangue de Jesus, seu sacrifício na cruz do Calvário. A resposta de quem nós somos hoje, nós cristãos, nós somos filhos de Deus. A tua resposta, se você ainda não é um cristão, se você ainda não se batizou e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você ainda é uma criatura. E não se sinta mal ou menor por isso. Você apenas deve aceitar Jesus e se tornar um cristão, ser batizado, e a partir desse momento você se torna filho. Você não precisa pagar pedágio para ninguém, não precisa fazer nada para pagar isso. Jesus já pagou isso por você. E a última resposta é: para onde vamos? E essa resposta, ela está na espera da vinda de Cristo. E quando ele vir, ele diz isso em João capítulo 6, que aquele que come do pão e bebe, aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, ou come do pão e bebe do vinho, eu o ressuscitarei no último dia. Então nós seremos no último dia eternizados, né, dentro de ou uma salvação ou uma condenação. Então, se estamos em Cristo como filhos, por isso que você precisa entender que há duas respostas para quem somos, ou criaturas ou filhos. Se nós somos filhos, no último dia a resposta de para onde vamos é: vamos ser salvos, absolvidos de toda condenação. Mas se ainda somos criaturas e não aceitamos como um pai e ainda não nos tornamos filhos, nós seremos condenados e seremos também eternos, mas para uma condenação eterna. E é para esse lugar que vamos. Então, a cosmovisão bíblica, ela é completa por isso, porque ela se divide em 4 grandes períodos, que é o período da criação, da queda, da remissão dos homens do pecado pelo sacrifício de Cristo Jesus e pela espera pela volta de Jesus. Esses 4 grandes períodos respondem justamente as 3 perguntas que toda cosmovisão deve responder, e há N perguntas, essas são as principais. O que eu quero passar para vocês durante essa série, eu vou falar sobre esses 4 episódios, vou destacá-los, e depois desses 4 episódios, nós vamos ter alguns capítulos que nós vamos falar sobre assuntos específicos. Como que, por exemplo, um exemplo simples, eu usei isso na live, ainda que eu falei de forma muito rápida, mas nós, cristãos, devemos cumprir a lei? E através da cosmovisão bíblica, a lei de Moisés, nós vamos responder essa pergunta. O cristão, ele deve cumprir a lei de Moisés? O cristão, ele deve agir assim, dessa forma ou daquela outra forma? O que é igual, o que é diferente? E nós vamos responder algumas questões que são muito perguntadas com cosmovisão bíblica. Então, se você tem alguma dúvida e quer saber alguma resposta usando cosmovisão bíblica, deixa essa pergunta nos comentários. Coloca lá: William, eu gostaria de saber, eu vou dar o exemplo que eu acabei de dar. Nós cristãos precisamos cumprir a lei de Moisés? Se não precisamos, qual lei devemos cumprir? Ou qual que é a resposta correta? Estamos sem lei? Como que funciona? E durante esses últimos 5, porque temos um para introdução, 4, um para cada episódio, e os últimos 5 capítulos que nós vamos fazer, os últimos 5 vídeos, eu vou
destinar 4 para 4 assuntos específicos, um já é a lei, e o último para a gente fazer um encerramento. Então, deixa a tua pergunta no comentário, curte esse vídeo, compartilha com quem você acredita que precisa receber esse vídeo e ter essa clareza para que a gente possa aprender a ler a Bíblia, nos localizarmos na Bíblia, entendermos o que aquele período específico está dizendo para quem está dizendo. Eu quero deixar só um parênteses antes de encerrar, para dizer para você qual que é a importância de ter uma cosmovisão bíblica. A partir do momento que você entender os 4 grandes períodos da Bíblia, você vai entender para que tipo de homem Deus está escrevendo naquele período. O homem do jardim é um, o homem em pecado do Antigo Testamento é outro, o homem que está sendo remido do pecado no Novo Testamento é outro, e o homem que vai ser salvo, vai estar na glória com Cristo Jesus é outro. Então, há 4 tipos de homens. Um homem que não tem pecado, um homem que agora tem pecado, um homem que ele peca, mas é remido constantemente, um homem que não pecará mais. Então, não dá para dar a mesma resposta e escrever da mesma forma para essas 4 pessoas. Então, quando você lê os profetas, você vai entender, depois desses vídeos, você vai conseguir entender o porquê que Jesus escreveu daquela forma. Por que havia profetas? Por que que Deus escreveu com profetas para o tempo de homens que estavam ao pecado e não eram remidos ainda pelo sangue de Jesus, e sim pelo sangue de animais sacrificados? E são essas respostas que nós vamos te dar, de forma geral, que você possa crescer na graça, no conhecimento, né, na estatura de varão perfeito, que você possa aprender com a Bíblia. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós cristãos protestantes, independente da sua veia ali, qual seja ela, ou do seu partido, ou da sua seita, sei lá como vocês chamam, mas todos nós temos como confissão única e exclusiva de fé a Bíblia. Então, a nossa fonte, de fonte divina, a nossa fonte de palavra de Deus, a nossa fonte, né, que nós seguimos é a Bíblia. Então nós precisamos aprender cosmovisão bíblica. Nós não temos como padrão a tradição, ou uma pessoa em específico, ou qualquer outra coisa. Nós temos a Bíblia. Quando temos uma revelação dada por um homem que recebeu do Senhor, nós analisamos ela pela Bíblia, para entendermos se aquilo realmente é do Senhor, ou se pode ser alguma coisa que ficou no meio do caminho, mal entendida, interpretada. Ou se é um falso profeta também, é claro. Então, vamos aprender com a Bíblia, e você vai desmistificar a Bíblia de uma forma que você nem imagina. Você vai conseguir ler ela e compreendê-la e vivê-la de uma forma incrível. Por isso, acompanhe esses vídeos, estejam conosco. Não vai ser todos os dias os vídeos, nós vamos estar lançando conforme formos produzindo, mas se inscreve no canal, ative as notificações, então quando houver um novo vídeo você vai ser notificado e você pode participar conosco, e sempre deixe as suas perguntas, as suas dúvidas aqui embaixo, e na possibilidade que nós tivermos a gente vai respondendo, até porque nós não temos tantos inscritos, não é impossível responder a todos, amém? Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te livre de todo mal, que Ele resplandeça a face sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te traga conhecimento, ensinamento, e que tudo isso se torne em sabedoria para a tua vida. Vá em paz, em nome do Senhor Jesus.